Então, o que é interessante para mim, pessoal, é a conduta perante aos diagnósticos, tá, pessoal? O que vocês vão fazer, como é que vocês vão interatuar diante do diagnóstico do paciente. Por exemplo, dependendo da clínica, variando clínicas, nós temos 4 diagnósticos diferentes, né? Principalmente baseado em pequenas características, tais quais dor. Se a dor retroesternal que irradia para membros superiores, principalmente o esquerdo, e pode variar o epigastro, pode variar a mandíbula e pescoço, provavelmente estamos diante de um infarto agudo do miocárdio, correto? Como que a gente vai fechar esse diagnóstico, pessoal? Com o eletro. O interessante para mim, que vocês saibam ler o eletro para saber qual cara está infartada e baseado na cara a conduta que a gente vai ter. Por exemplo, se eu tiver um infarto agudo no miocárdio de cara inferior, que seriam as derivações D2, D3 e AVF, o que eu preciso fazer? Eu tenho um infarto de cara inferior. Antes de eu iniciar o protocolo desse paciente, o que eu preciso fazer? Se eu tenho um infarto de cara inferior, pessoal, antes de eu tomar qualquer atitude, dentre elas, dar um nitrato para o paciente, qualquer outra situação assim, eu preciso conferir se não infartou o ventrículo direito. Fazendo isso, eu preciso conferir as derivações que são direitas, tá? Que é o V3E, o V4E. Eu preciso fazer isso, porque nesse paciente aí, eu não posso diminuir a pré-carga dele. Se eu diminuir a pré-carga com vasodilatador, eu diminuir a pré-carga, imagine o que vai acontecer com esse paciente. Ele vai parar. Ele vai parar propriamente dito. Então, no paciente que tem afetação da cara inferior, eu preciso conferir se infartou o ventrículo direito. No caso dele, a intervenção vai ser diferente. Eu não posso começar com um protocolo dando nitrato para ele. Eu não começo com esse protocolo aí. Entenderam? Então, o Monab para ele não cabe. Pequenas situações assim, se a dor do paciente, em vez de ser retroesternal, for a espalda ou dor posterior, provavelmente eu estou diante de uma dissecção aguda de aorta. Professor, e é AVF, né? É AVF, é que a letra não me ajuda muito. A letra não ajuda. Eu garanto para vocês, vocês vão sair daqui pior do que a minha letra. Então, pessoal, se a dor vai às costas, o paciente está com dor indo para as costas, provavelmente uma dissecção aguda de aorta. Esse cara aqui, eu posso fazer um Monab com ele? Não. Por quê? Porque você vai colocar o anticoagulante. Exatamente. Aí vai Um antiagregante plaquetário, na verdade, não é anticoagulante. Um antiagregante plaquetário. Então, o que eu faço para mim ter o diagnóstico desse paciente aqui? Como é que eu faço? O restante das derivações. Entendi. Verificar o restante das derivações. Nesse caso aqui, pode dar supra generalizado. Ele pode dar supra generalizado. Eu defino o exame de dissecção aguda de aorta de excelência com exames de imagem. ecografia. Hã? Pode usar uma ecografia? Um eco transtorácico dá para você colocar uma tomografia. É difícil de você definir o que seria mais rápido. Depende de onde você está. Você está no Sírio-Libanês? Você está no Albert Einstein? Ou você está aqui em Ponta Porã? Entendeu? Então depende de onde você está. Mas a gente coloca como exames de imagem, porque nesse cara aqui vai dar elevação de ST em eletrocardiograma, vai ter troco, vai estar positiva. Por quê? Eu tenho um problema, eu vou ter problema no coração também.
então a troponina vai estar positiva. Tá? Então eu defino ele com exames de imagem. Na conduta para esse paciente com dissecção aguda de aorta, adianta eu fazer um cateterismo nele? Por quê? Imagina a situação onde eu tenho aqui o vaso sanguíneo e isso daqui já está perdendo. Se eu meter um stent aqui para fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Vou terminar de rasgar. Então, pessoal, o cateterismo aqui desse paciente é impossível. É impossível. Esse cara aqui, tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico. Lembrando, nós temos dois tipos de dissecção aguda de aorta, a tipo A e a tipo B. A tipo A é quando envolve a ascendente. Essa daí, cirurgia de emergência. A tipo B dá para você fazer um tratamento mais empurrando com a barriga, vai levando o paciente com a barriga. Por quê? Porque você tem uma chance ainda de fazer uma cirurgia eletiva. Você escolhe, não, tal hora vou operar esse cara aí. Então você desafoga o centro cirúrgico. Lembrando, pessoal, que medicações dá para a gente utilizar nesse cara aqui? Uma muito interessante para vocês, pessoal, é o beta-bloqueador. Exatamente. Porque o que o beta-bloqueador faz? Imagina só a situação aqui que a gente acabou de conversar. Está aqui essa situação e está rasgada essa íntima e o sangue está passando para cá. Diminui a frequência cardíaca, a pressão cardíaca? Eu diminuo a passagem sanguínea, eu diminuo a força de contratividade do coração. Então eu consigo melhorar, tá, pessoal? Então, beta-bloque. Dentre eles, pessoal, vamos falar metoprolol, carvedilol, atenolol, todos os LOLs entrariam nessa situação aí, tá? Então seria uma situação de suma importância para vocês, onde a gente consegue fazer algumas situações. Outra dessas daqui, pessoal, imagina que essa dor é de início súbito, associado mais dispneia progressiva. Provavelmente qual quadro a gente tem? Imagina que a paciente aqui em si, ela tem idade fértil, faz uso de anticonceptivo e fuma. Qual seria o diagnóstico provável dessa paciente? Temos troponina positiva? Temos. Podemos ter alteração no eletrocardiograma? Também podemos. Imagine uma situação de uma paciente que fuma, faz uso de anticonceptivo e teve uma dor súbita associada à dispneia progressiva. Vem aumentando essa dispneia. TEP, pessoal. Paciente que fuma e faz uso de anticonceptivo, existe uma correlação muito importante. Lógico, temos outras situações? Temos. Por exemplo, paciente oncológico, paciente que faz viagens muito longas, fica muito tempo sentado. Então, todos esses fatores são fatores predisponentes. Lógico, na prática, vocês que são da área da saúde, vocês vão saber disso. Na prática não é tão bonitinho assim, não é tão facinho assim. Só que na teoria, apareceram situações assim, tem que lembrar de TEP, tá, pessoal? É importante a gente ressaltar essas pequenas situações. Olha o cobrador, já me acharam. Pessoal. Oi, Lê. Pode falar. Mas pode falar. Não? O que foi? Deu tempo não, estou respondendo as questões. Entendi. Respondi uma só. Umas questões que ele passou. Não esquenta a cabeça. Fechou, tamo junto. Capaz. Abraço, tchau. Então, pessoal, a gente fica com essas pequenas situações. Um exame de excelência, pessoal, lembrando que não é uma situação
que a gente acaba utilizando no cotidiano quando a gente está com alta suspeita. Se tem alta suspeita, manda para hemodinâmica. Agora, se a gente está com aquela suspeita e no exame que dá um valor preditivo positivo, muito importante, a gente consegue descartar que não seja a patologia baseada em TEP. Um dos exames mais legais que tem para a gente fazer isso aí é o dedímero. O dedímero, ele funciona muito bem nesse não é TEP. Se ele estiver baixo, não é TEP. Tranquilo, para cima de 400 picogramas por ml, a gente coloca que tem uma associação mais importante com essa situação. Tá? Uma outra coisa que daria para a gente fazer nesses pacientes aqui, pessoal, lembrando para vocês, tudo que é atualização sai em prova, tá, pessoal? Mudou a diretriz da hipertensão. Mudou, tá, pessoal? Isso foi baseado agora em agosto de 2024. Então é recente, é agora, tá? Então colocamos valores pressóricos diferentes, tá? A gente coloca no hipotenso, paciente que tem a pressão normal, 120 por 80, elevado de 121 até 139 e de 81 até 89. E hipertenso, a gente coloca 140 por maior que 140 por 90. Esses valores para vocês são de suma importância, pessoal. Vídeo novo aí, professor. Sim. Vamos lá, vou colocar para vocês aqui, ó. Aqui eu posso apagar, né, pessoal? Pode. Posso apagar aqui? 149, Hipertenso. Então a gente já não coloca mais hipertensão estágio 1 e estágio 2. Perdeu-se. O valor de corte continua o mesmo, 140 por 90. Só que a gente já não usa mais a nomenclatura de estágio 1 e estágio 2. Então vamos lá. É hipertenso, não tem essa. Exatamente. Normotenso 120 por 80. Pressão elevada. A gente coloca de 121 a 139 por 81 a 89 mmHg. E hipertensão, pessoal, colocamos então maior que 140 por 90. Essa é a situação. Tá? Isso daqui é a atualização, pessoal. Ficou até mais fácil. Sim, e a gente consegue definir seguintes situações. Ainda não mudou em relação a isso, mas eu acredito que sim vai mudar, tá, pessoal? Na sociedade europeia, a brasileira ainda não colocou. Se te perguntar na sociedade europeia, você deve saber disso daqui. Antigamente a gente colocaria a agregação de duas drogas, 2 antihipertensivos. A gente colocava com valor de corte 160 por 100. Colocaria 2 antihipertensivos. Agora não. Agora aqui, ó, você já pode entrar com 2 em baixas doses, na menor dose possível, tá, pessoal? Isso daqui que definiu foi pra gente agora em agosto 2024, foi a Sociedade Europeia, tá, pessoal? Sociedade Europeia de Cardiologia. Viu? Para quem não fala inglês, European Society Cardiology. Você não botava fé nessa aqui? O homem é um poliglota. Respeita eu. Poliglota. Qual seria a droga? Então, aí você fica a seu critério do médico. Por exemplo, tem drogas em pacientes que são caucasianos são mais eficazes que o paciente que é afrodescendente.
Então, existe essa variante, e é importante a gente ressaltar isso daí. Mas qualquer que seja as drogas que você escolha, elas devem ser na menor dose possível. Captopril, se for de Tudo bem. 10. Se você colocar o captopril que seja, se você colocar hidroclorotiazida, se você colocar qualquer uma dessas, que seja na menor dosagem possível. Por quê? Porque daí você tem recurso. O grande problema da hipertensão é quando você consegue controlar ela já, você já coloca a melhor medicação mais eficaz do maior grupo de risco. E geralmente